parlamento responde para o governo? Negativo. Vocês querem fazer graça? Então vai explodir tudo. Então é isso, quer dizer, o ciclo negativo, o ciclo vicioso que se estabelece é um governo gastador, com um Congresso que também tem vontade de gastar, porque todo mundo ali é político. Poucas pessoas têm a consciência de que poderiam dar uma contribuição pessoal. Eu arrisco a dizer que, além do Partido Novo, uma parte do PL, meia dúzia de gato pingado espalhado em alguns outros partidos, a maioria dos políticos ali do Congresso, seja no Senado ou na Câmara, se tiver que apertar o botão do explode tudo, ele aperta, mas ele não abre mão das emendas. Então, veja só, nessa toada vai explodir, é questão de tempo. Darcy, eu queria voltar contigo aqui nesse ponto do uso dos fundos nacionais pelo governo, que é uma das medidas que foram anunciadas aí no pacote de corte de gastos. O que acha? Assalto à vista, né? Vamos lembrar que foi utilizando fundos que a Dilma comprou passadinha e os fundos de pensão que foram vilipendiados pelo PT. É claro, agora eles vão tentar saquear recursos de fundos que deveriam estar rendendo para poder devolver para quem fez os seus investimentos, né, para poder cobrir um rombo. Mas o que me preocupa, no final das contas, é a ausência completa de dados confiáveis. E aqui eu recorro ao comentário do Constantino. Ele falava do Postman. Olha, o Brasil tem gastos absolutamente estranhos. Por exemplo, eles estão anunciando que pagam mais ou menos Bolsa Família para 54 milhões de pessoas. E que tem 7 milhões de pessoas, vamos dizer assim, desempregadas, desocupadas, porque agora eles contratam a ocupação, independente de ter carteira assinada ou não. Olha, não encaixa, não cabe. Você não pode pagar Bolsa Família para 54 milhões de pessoas, onde só tem 7 milhões de pessoas desempregadas. E ainda que você pense sobre os critérios que o governo utiliza, a renda per capita abaixo de R$218, você teria que ter famílias de 7 pessoas, com uma só pessoa empregada, ou seja, todas as outras estariam desempregadas, e para esses números baterem, a gente teria que ter 328 milhões de pessoas. A audiência do Braddock Show, ela não aceita esse tipo de dado, que é flagrantemente falso. 7 milhões de pessoas, ainda que você tenha 20 e poucas milhões de famílias, como o governo anuncia, tem algo errado. É claro que esse dado é falso. Você não tem só 7 milhões de desempregados no Brasil, porque senão você não precisaria pagar a Bolsa Família para 50 milhões de pessoas. E é por conta dessa ausência de transparência dos números, é por conta dessa instabilidade, desse descontrole, desse gasto absolutamente perdulário e dessa insegurança jurídica que a gente está vivendo essa situação. E agora vão lá os fundos de investimento para o buraco junto com o Brasil, Vitor Braun. Fala, Fabi. Pouco a acrescentar nesse cenário, mas só para voltar até na pauta que você tinha falado, que a gente não tem certeza do passado, é verdade. O Supremo conseguiu mudar a coisa julgada. Algo que para mim é surreal, ainda mais na parte tributária, né? Mudou e aí não dá realmente nenhuma previsibilidade. Então afugenta também qualquer tipo de investimento, porque tem que ser maluco para investir no Brasil. Ou seja, pela parte aí, econômica propriamente dita, ou pela a parte trabalhista ou a tributária ou pela insegurança jurídica, né? Não tem mais isso, a gente não tem mais isso afeta também. Então, além de ter um bando de aloprado coordenando a parte econômica e o Haddad é o principal, a gente tem também quem faria o controle na hora do vamos ver, que seria o judiciário, né, falando baboseiras e fazendo palestras sobre esse assunto, como fez o ministro Barroso hoje, por exemplo. Boa. Agora sim, mudando de assunto, vamos falar sobre invasões de terra. Tivemos novas ações do MST nesses últimos dias. O MST invade fazendas no Rio Grande do Sul e estrada no Pará em protestos contra o governo Lula. O movimento intensificou suas ações invadindo 2 fazendas no Rio Grande do Sul e bloqueando a estrada de ferro Carajás no Pará, como parte da campanha Natal com Terra, visando pressionar por avanços na reforma agrária. As invasões no sul do país envolvem cerca de 170 famílias, enquanto a interdição no Pará busca chamar atenção para os supostos impactos da mineração operada pela Vale na região. Darcy Bracarense, começar contigo nessa. Ô Darcy, como é que se explica essa contradição? É o governo que diz defender essas bandeiras, os sem terra, mas as invasões continuam acontecendo. Explica pra gente, por favor, Darcy. Não, mas isso aí era mais do que esperado, né? Ou alguém duvidava de que quando Lula voltasse ao poder, essas invasões voltariam. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Essa é a lógica da esquerda. Pressão de cima, pressão de baixo, como ensinava o velho professor Olavo de Carvalho. Agora, eu acho curioso só que a interrupção de vias, eles podem fechar rodovias, ferrovias e por aí vai,
E eu não vejo multa de 150 mil reais por dia surgindo do STF. Eu não vejo nenhuma ação, né, do STF sob o ponto de vista de cobrar a institucionalidade para agir. Cadê? O STF, alguém do STF deu 48 horas para o Lula explicar a inação diante das invasões do Rio Grande do Sul, diante do impedimento do direito de ir e vir das pessoas que transitam pelas rodovias ou pela ferrovia. E é curioso, né? Eles estão preocupados com a mineração lá, mas não estão preocupados com a mineração na Amazônia, não, né? Lá em Presidente Figueiredo pode minerar nióbio, pode minerar urânio, não tem problema nenhum. Afinal de contas, é uma empresa chinesa que está lá, né? Então eles podem. Então, assim, Vitor, o que esse tipo de movimento mostra para o Brasil é que a gente não tem mais um Estado de Direito. E eu estou esperando o Gonê e, principalmente, o Moraes e o Barroso, né, se manifestarem sobre essa balbúrdia que eles estão aprontando no Rio Grande do Sul. E tenho certeza que vou esperar sentado. Você, Constar? Melhor esperar deitado, né? Eu tenho pouca coisa a dizer sobre isso, acho que o Dácio resumiu, né? Não é coincidência que no governo dos aliados do MST, que chega líderes a tiracolo no avião para a China, né, aumente o número de invasões em relação ao governo Bolsonaro. É justamente porque é uma estratégia para pressionar, para atacar o agro e para conseguir mais dinheiro, né, em nome de pacificação no campo e coisa e mais. O nome da campanha é Natal com Terra, é isso? Natal com Terra? Isso. Natal com Eu tenho uma terra. sugestão aqui meio radical. Natal com 7 palmos debaixo da terra para invasores, ou Natal com chumbo também está valendo. Né? Invadiu propriedade, chumbo neles. Pelo menos eu moro num país que é assim que pensam e é assim que a lei age. É por isso que todo mundo tem arma, se quiser, e que se invadirem sua propriedade não vai ter nenhum problema você reagir à altura. E você falou sobre isso na Câmara, inclusive, né, Salles? Sobre direito de defesa e como isso está relacionado às invasões de terra, né? Pois é, no fundo, assim, o governo ele tem uma posição esquizofrênica em relação a isso. Ele tem, de um lado, uma casquinha, um verniz bem frágil, bem sensível, para dizer o seguinte: olha, o governo não apoia invasão de terra e tal, etc. E esse papel cabe a 2, 3 ministros selecionados a dedo, para manter um faz de conta, principalmente com o pessoal do agro, do mercado financeiro, até com certos setores da imprensa, que dizem de maneira equivocada, alguns dizem de má fé, mas muitos dizem de forma equivocada, que olha só, o governo está pressionado. O governo não está pressionado por nenhum. O governo combinou com esses caras, né, deles tocarem o terror para cima das infraestruturas, das fazendas e tudo mais. Tanto que combinou que o recurso que financia essas invasões todas vem do próprio governo. Por que caíram tantas as invasões? É importante lembrar isso. Por que caíram tantas invasões, quase a zero, nos 4 anos do Bolsonaro? Porque, primeiro, o governo manifestava claramente a sua condenação moral às invasões e colocava as suas forças policiais, Força Nacional, apoio aos estados, como instrumento repressivo imediato. Segundo, deu arma, né, ou permitiu que as pessoas se armassem no campo para reagir. Isso foi confessado pelo próprio Stede, acho que no programa do Globo News, em que ele dizia, o entrevistador, acho que aquele Mário Sérgio Contos, pergunta assim para ele: por que caiu tanto? Ele fala: nós temos medo desses caras agora, eles têm arma. Então, coincidindo aqui com o comentário do Rodrigo. O Rodrigo foi um pouco mais além, mas enfim, o Rodrigo está um pouco radical, eu estou achando. Mas essa questão do medo das armas foi confessada pelo João Pedro Stede. Mas há um outro aspecto. Bolsonaro, o governo fechou o Naban, que era secretário nacional de regularização fundiária, o Geraldo Mello lá no INCRA e outros, né, o Marcelo lá na FUNAI, por aí vai. O governo fechou a torneira dessa bagunça toda. Como é que você fecha a torneira? Você começa a fiscalizar as associações e as cooperativas ligadas aos movimentos sem terra. É ali que flui o dinheiro. Eles vão nos ministérios com programinhas, por exemplo, Escola para os Sem Terras, Saúde no Campo, Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, um monte de programa. Você lê, ele é tão bonitinho, tão bem descrito, que você quase chora, né? Só que aí você vai ver o que acontece na prática. O que acontece? Os líderes desses movimentos usam os nomes RG e CPFs da base do Sem Terra, né, dos grupos, para pegar dinheiro no governo. O governo nunca chega no pessoal da base. O dinheiro fica com os líderes dos movimentos, que enriquecem na pessoa física, e uma parte desse dinheiro que eles conseguem obter, e é muito dinheiro, é mais de 1 bilhão,
Uma parte desse dinheiro que eles conseguem obter, eles reinvestem, porque para ele é investimento, eles reinvestem novas invasões, em novos e em novos assentamentos. Mas com um movimento diferente do governo Bolsonaro, que no Bolsonaro deu-se título de propriedade, com isso você diminui a força das lideranças sobre os liderados, esse pessoal não quer dar título a ninguém, porque se você dá o título, o sujeito se liberta. Então eles falam que buscam a terra, mas não dão título para ninguém. Mantém a turma lá quase com um trabalho análogo à escravidão. É uma bagunça desgraçada, né? E falando em invasão, você teve uma invasão aí, é isso, Fabi? Tive uma invasão. Esse aqui, quando cisma, é ele ou ele, né, Pierre? Olha lá, agora apareço. Ainda mais quando eu tô sozinha aqui, ele faz isso. Peguei, tá tudo certo, gente. Hoje não é dia dele aparecer, ele tá se adiantando. Mas acho bom esses esclarecimentos, mas eu não vou me esquecer nunca da CPMI do MST, o Salles estava participando, mas que mostra, a gente já sabia, mas deixou muito exposto também como essas pessoas são utilizadas como massa de manobra. Então eu fico até com dó quando a gente pensa, né, como você está falando aí, vamos abrir fogo tal, mas esse pessoal aí também é explorado e demora, às vezes, muito tempo para perceber. A gente tem o Pedro Pôncio, que já veio diversas vezes aqui também no programa, né? E ele explica muito bem explicado, é quase como uma seita, não vou falar religião, porque jamais seria uma religião, mas uma seita. Então, as pessoas perdem por todos os lados. Por isso que realmente esse tipo de crime deveria ser considerado terrorismo e outras coisas mais, porque para mim esse tipo de invasão coordenada é bastante antidemocrático. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist